Geral. Olha, o salário mínimo sobe a partir de janeiro. Vai para R$ 622,73. É o salário mínimo paulista, né? Que é diferente do salário mínimo nacional. Uma legislação permite agora que todo o estado defina o valor do seu mínimo. E o que dá para fazer com esse valor? Será que dá para o básico de uma família? A nossa equipe foi para um supermercado com um especialista em finanças e conta pra gente. R$ 622,73. Esse é o valor do novo salário mínimo brasileiro, um reajuste de R$ 3,52. Será que esse aumento muda alguma coisa para as famílias que precisam viver com o salário mínimo? A propósito, como seria viver com essa renda? Impossível. Sem chance. Por quê? Não dá nem para comprar comida. Só de mercado a gente gasta mais que isso. Se dá para viver? Não. Para mim, não. Por quê? Porque eu gasto bem mais disso. É difícil viver com esse salário, né? Mas eu vou fazer, porque não dá para comprar quase que nada, né? E é assim, no sufoco, que dona Adinalva vive. O salário mínimo é viver de esmola. A empregada doméstica Adinalva é um exemplo daquela brasileira que precisa contar centavo por centavo para equilibrar o salário mínimo ganho e não deixar a mesa totalmente vazia. Em casa, ela sustenta 4 pessoas. Os 3 netos pequenos moram com ela. Antes, trabalhava como ajudante de cozinha, ganhava R$ 1.200. Como faxineira, a renda caiu R$ 500. O reflexo disso está na pequena cesta básica da casa. Uma caixa improvisada é o suficiente para guardar o que tem. Na geladeira, poucos mantimentos. E tem dia que o pouco também falta. Às vezes na minha casa não tem uma margarina. Não tem o pão, se tiver 2 pão, às vezes nós temos que partir em 4. Às vezes tem para nós 4, às vezes tem 2, às vezes não tem nenhum. As crianças vão até para a escola para comer lá. Assim como a empregada doméstica Adinalva, milhões de brasileiros contam com pouco. Ou melhor, o insuficiente para sustentar a casa. Uma pesquisa recente do IBGE aponta que 46% das famílias do país vivem com um salário mínimo. Aqui na Baixada Santista, mais de 45 mil famílias têm essa renda. E os especialistas em finanças garantem, se colocarmos no papel todas as contas de uma casa com 4 pessoas, é impossível preencher a cesta básica com o valor do salário mínimo. Diese considera 30 itens básicos que compõem a cesta básica brasileira. Eles estão divididos entre alimentos, produtos de limpeza e de higiene pessoal. E para fazermos essa compra, nós convidamos o especialista em finanças Marcelo Rocha, que eu já tenho a lista do Diese na mão, a calculadora também. Eu só quero saber uma coisa, Marcelo. É difícil fazer uma compra com salário mínimo? Muito difícil. Com um salário mínimo, dificilmente você vai conseguir atender todas as necessidades básicas do brasileiro. Comer, se vestir, pagar suas contas de energia, água, luz e assim vai. E a cesta básica é bem básica, né? Muito básica, muito básica. E com o salário mínimo, você comprando a cesta básica, dificilmente você consegue dar subsistência ideal para sua família. Vamos fazer essa compra então, começando aqui pelos produtos alimentícios, né? Vamos lá. Primeiro a gente começa com feijão aqui. O carrinho aos poucos vai ficando cheio e os números na calculadora não param de subir, principalmente quando chega no setor das carnes. Fim de compra e a calculadora, claro, não mente, R$ 302,24. Esse é o valor dessa compra aqui, carrinho cheio, para uma família de 4 pessoas, de acordo com o Diese. Marcelo, é muito pouco, né? Pensando na nossa personagem que ganha um salário mínimo, ela paga 300 de aluguel, sobra mais nada. Não sobra nada e ainda precisaria de um pouquinho mais de recursos para poder ter vestuário, uma roupa condizente, poder pagar sua luz, sua água, seu IPTU. Enfim, o salário hoje realmente não contempla a necessidade do brasileiro. Aí o que acontece é que acaba faltando mesmo na mesa, né? Acaba faltando na mesa e isso acaba escoando na saúde pública, porque uma alimentação mal feita proporciona problema de saúde, ou seja, a nossa saúde fica deficitária porque nós também não damos condições da família se alimentar condizentemente. Agora, você como um especialista em finanças, qual seria o salário mínimo ideal? Olha, isso aí tem até estudo, né? No Diese, o salário mínimo ideal para 4 pessoas, 2 adultos, 2 crianças, hoje seria de R$ 2.280. Ou seja, estamos bem abaixo do que o ideal
né, seria proposto para a gente. Bom, tá aí, a gente viu que não é fácil, né? Mesmo um especialista lá no supermercado falou que é praticamente impossível, né? Por isso que eu digo e repito, né? Você que sobrevive com salário mínimo, olha, você é um herói, porque não é fácil esse tipo de coisa, com pouco mais de R$600, cuidar de uma família inteira, né? A partir de 2012, o salário mínimo vai aumentar R$ 77. E o que será que poderíamos fazer com todo este valor a mais no mês? A resposta você confere agora na reportagem de Sandra Fonseca. R$ 622,73. Como é ou seria viver com essa renda? Se a pessoa tiver que pagar um aluguel e comer, o resto nem se fala, porque não dá. Não dá nem para comprar comida. Só de mercado a gente gasta mais que isso. Não daria para viver, estava difícil, era sobreviver. E é assim, no sufoco que a dona Adinalva vive. O salário mínimo é viver de esmola. A empregada doméstica Adinalva é um exemplo daquela brasileira que precisa contar centavo por centavo para equilibrar o salário mínimo ganho e não deixar a mesa totalmente vazia. Em casa, ela sustenta 4 pessoas. Os 3 netos pequenos moram com ela. Antes, trabalhava como ajudante de cozinha, ganhava R$ 1.200. Como faxineira, a renda caiu R$ 500. O reflexo disso está na pequena cesta básica da casa. Uma caixa improvisada é o suficiente para guardar o que tem. Na geladeira, poucos mantimentos. E tem dia que o pouco também falta. Se tiver 2 pão, às vezes nós temos que partir em 4. Às vezes tem para nós 4, às vezes tem 2, às vezes não tem nenhum. As crianças vão até para a escola para comer lá. Assim como a empregada doméstica Adinalva, milhões de brasileiros contam com pouco. Ou melhor, o insuficiente para sustentar a casa. Uma pesquisa recente do IBGE aponta que 46% das famílias do país vivem com um salário mínimo. Aqui na Baixada Santista, mais de 45 mil famílias têm essa renda. E os especialistas em finanças garantem, se colocarmos no papel todas as contas de uma casa com 4 pessoas, é impossível preencher a cesta básica com o valor do salário mínimo. O DIEESE considera 30 itens que compõem a cesta básica brasileira. Eles estão divididos entre alimentos, produtos de limpeza e de higiene pessoal. Nós convidamos um especialista em finanças para ir a um supermercado e fazer essa compra de acordo com a lista estabelecida. Mas ele adianta, é uma compra apertada. Com o salário mínimo, você comprando a cesta básica, dificilmente você consegue dar subsistência ideal para sua família. O carrinho, aos poucos, vai ficando cheio. E os números na calculadora não param de subir, principalmente quando chega no setor das carnes. Fim de compra e a calculadora, claro, não mente. R$ 302,24. Esse é o valor dessa compra aqui, carrinho cheio, para uma família de 4 pessoas, de acordo com o DIEESE. Marcelo, é muito pouco, né? Pensando na nossa personagem que ganha um salário mínimo, ela paga 300 de aluguel, sobra mais nada. Não sobra nada e ainda precisaria de um pouquinho mais de recursos para poder ter vestuário, uma roupa condizente, poder pagar sua luz, sua água, seu IPTU. Enfim, o salário hoje realmente não contempla a necessidade do brasileiro. O salário mínimo ideal para 4 pessoas, 2 adultos, 2 crianças, hoje seria de R$ 2.280. Ou seja, estamos bem abaixo do que o ideal, né, seria proposto para a gente.